Pronto. O que foi que ela disse? Essa mulher disse, vocês escutaram o que ela disse aí? Estou gravando. Ela disse o que aí? Recording in progress. Né? Gravação em andamento, né? Vamos lá. A atividade era essa, né? Vamos aqui. Tá vendo? Até aula de matemática e de inglês, viu? Tudo junto, tá vendo? Diga para o filho que eu dei aula de inglês no lugar dele. Diga, olha, não quero mais aula de inglês não, que Lázaro já deu aula de matemática e de inglês também. Ah, tá massa. Diga aquele nego, Pedrinho é o nego branco. Ô, Lázaro, e a devolutiva de inglês vai ser quando mesmo? Vou dizer no final. Ei, Pedrinho é o nego branco, né? Você já viu falar em nego branco? Pedrinho é um nego branco. Fácil isso daí, lá. É? Achei simples. Pronto, vamos lá. Agora, nem se eu entreguei mesmo, pô. Eu não sei não, mas não tem nada não. Aqui era só para Eu vou ver se eu entreguei ou não. Olha, o Bessi Alejandro está chegando. Vamos lá, olha, pessoal. A 39 foi a questão que a gente fez. Então, vamos lembrar aqui do que eu falei. Lembrar do que Lázaro falou aqui. Olha, isso daqui é uma equação do segundo grau, não é assim, pessoal? Essas aqui. Lembre-se que ela está assim, ó. Isso daqui ao quadrado. Tá vendo que está ao quadrado? É por isso que é do segundo grau, porque tem um doisinho aqui, ó. Tá vendo? Olha? Cada cantinho aqui tem um doisinho, ó, aqui em cima. Equação do segundo grau por causa desse doisinho aqui, ó. Segundo grau. Vocês estão entendendo? Por isso que é a equação do segundo grau, ó. Aí diz assim, resolva no caderno essas equações usando o mesmo raciocínio dado no início dessa página, que é o raciocínio de resolver essas questões que a gente tinha aqui, ó. Essas questões aqui. Vocês lembram dessa, ó? O mesmo raciocínio que a gente tinha para resolver essa, a gente ia fazendo, aí quando chegava só assim, não sei quem é o quadrado, era, por exemplo, quando chegava aqui, ó, o raciocínio, vamos lá. Como era o raciocínio? Quando eu chegava no finalzinho aqui, começava aqui, era assim, por exemplo, começava assim, x ao quadrado igual a 50 dividido por 2, x ao quadrado igual a 25. Não é assim? Quando eu chegava aqui, ó, nesse canto aqui, ó, nesse local, nessa hora aqui, eu tinha assim, alguém ao quadrado, alguém, eu não sei quem é, alguém ao quadrado, é igual a quem está do outro lado, né? Assim, olha, alguém ao quadrado igual a quem está do outro lado. Aqui é do mesmo jeito, olha. Alguém ao quadrado é igual a quem está do outro lado. Como era que a gente fazia aqui? A gente dizia que esse valor aqui, que está ao quadrado, seria igual a mais ou menos a raiz quadrada desse daqui, né? Assim, olha. Não é a raiz quadrada desse daqui? Ou seja, isso daqui seria igual a mais ou menos 5, né? Que é a raiz quadrada disso. Então, vamos aqui continuar do mesmo jeito. Mesmo raciocínio. Por exemplo, eu vou dizer, aqui eu tenho alguém ao quadrado, uma coisa lá, que eu não sei quem é x mais 5. Quem é x? Eu não sei. Então, eu não sei quem é esse parênteses aqui. O valor desse parênteses eu não sei. Eu sei que esse rapaz aqui, quando ele for elevado ao quadrado, o resultado que vai dar é 9. Não é assim? Então, eu já sei que o que está dentro do parênteses, presta atenção como é que resolve aqui. O que está dentro do parênteses vai ser igual à raiz quadrada de quem está no segundo membro. Ou o que está dentro do parênteses vai ser igual a menos a raiz quadrada do que está no segundo membro. Vamos se ligar. Por que mais ou menos, lá? Porque é elevado ao quadrado. E toda coisa elevada ao quadrado é positiva. Então, esse valor desse parênteses aqui, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Porque toda vida que eu elevar alguém ao quadrado vai dar positivo. Né? Então, eu faço assim, ó. Pega o que está dentro do parênteses, olha. Primeiro, quem é a raiz de 9? Quem é a raiz de 9? 3, né? Então, eu vou dizer assim, que o que está dentro do parênteses, quem é que está dentro do parênteses? X mais 5 é igual a raiz de 9, ou x mais 5 é igual a menos a raiz de 9. Entendeu, Everton? Aí, ó. Entendeu aí, Everton Borges? Olha, o que está dentro do parênteses, Everton? Dentro do parênteses aqui, ó. Esse rapazinho aqui, ó. Quem é que está dentro do parênteses? X mais 5. Como ele está elevado ao quadrado, eu vou extrair a raiz desse rapaz aqui. Quem é a raiz de 9? Não é 3? Então, o que está dentro do parênteses ou é igual a raiz de 9, que é 3,
ou o que está dentro do parênteses é igual a menos a raiz de 9. Resolvendo aqui, eu tenho assim, olha, x no primeiro membro, aí eu tenho 5, que 5, menino? Aí eu tenho 3, aí passa para lá menos 5. Eu tenho que x vai ser igual a sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai, 5 menos 3 dá 2. Né? Ou né, o outro valor, x é igual a menos 3, que já está lá, passa para lá menos 5. Aí eu tenho que x é igual a sinais iguais, conserva o sinal e soma, 3 mais 5, 8. Ou x é igual a... Fácil, né? Ou x é igual a menos 8, ou x é igual a menos 8. Ou x é uma coisa, ou x é outra. O que você tem que lembrar é o seguinte, nós estamos falando do seguinte, eu tenho alguém ao quadrado, alguma coisa ao quadrado, igual a quem está no outro membro. Alguém ao quadrado igual a quem está no outro membro. Então, o que que eu vou fazer? Certo? Aqui, por exemplo, nessa daqui, olha, eu estou dizendo um absurdo aqui nessa questão aqui, está aparecendo um absurdo. Que absurdo, Lázaro, está aparecendo aqui, ó, nessa questão aqui. Está me dizendo, a questão está me dizendo aqui que eu tenho uma coisa aqui. Olha o absurdo que está dizendo aqui, ó. Olha aqui. Uma coisa aqui elevada ao quadrado que vai dar negativo. Olha o que está dizendo. Está dizendo que eu tenho alguém aqui, daqui alguém aqui, eu elevei esse alguém ao quadrado e o resultado me deu negativo. Isso existe, pessoal. Eu disse para vocês, olha, não importa qual seja o número, se ele for elevado ao quadrado, ele sempre vai ser positivo. Ou melhor dizendo, não é nem só elevado ao quadrado, é elevado a um expoente par. Toda vida que eu tiver alguma coisa, algum número, pode ser positivo, pode ser negativo, não importa. Se ele for elevado a um expoente par, 2, 4, 6, 8, o resultado sempre vai dar positivo. Então, isso aqui é um absurdo que está acontecendo aqui. Ó. Está dizendo aqui que eu tenho alguém elevado ao expoente par e o resultado desse rapaz aqui dá negativo. Então, é impossível. Isso é impossível. Eu vou lá dizer aqui que isso aqui não existe. Ou seja, não existe raiz nessa equação. Por que não existe? Porque, de início, eu já tenho um absurdo. Eu estou afirmando uma coisa absurda. Que coisa absurda é essa? Eu estou dizendo aqui que alguém elevado ao quadrado, uma criatura elevada ao quadrado, vai dar negativo. Não pode. Então, mas quando vocês estiverem assim, toda a vida que vocês tiverem alguém elevado ao quadrado e o resultado do segundo membro der negativo, vocês podem parar e dizer, isso é absurdo, isso não existe. Entendeu aí? Pronto. E essa? Essa daqui, ó. Como é zero, né, pessoal? A raiz quadrada de zero é quem? Quem é a raiz quadrada de zero? É zero, né? Então, o que tem dentro do parênteses, viu, Everton? Olha, x menos 5 é igual a zero. Ah, Lázaro, por que você não bota menos zero? Porque zero não tem sinal. Então, a raiz quadrada de zero não é zero. O que está dentro do parênteses é igual à raiz quadrada de quem está no segundo membro. O que está dentro do parênteses é igual à raiz quadrada de quem está no segundo membro. Raiz quadrada de zero é zero. Pronto. X é igual a... Passa para lá 5 positivo. 5. Pronto. Resolver. Difícil, não era essa? Ave Maria. Eu passei quase uma hora por essa daí. Não, difícil. Né? Mais uma. Tá vendo aí como é difícil, é? Essa outra aqui. O que está dentro do parênteses, ó, quem é que está dentro do parênteses? 2x menos 1. É igual à raiz quadrada de quem está no segundo membro. Quem é que está no segundo membro? Quem é que está no segundo membro? É 9? Quem é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, eu tenho que 2x menos 1 é igual a 3. Ou 2x menos 1 é igual a menos 3. Não é isso aqui, ó? Resolvendo aqui, eu tenho 2x é igual a 3. Passa para lá mais 1. Eu tenho que 2x é igual a 3 mais 1, que é 4. Eu tenho que x é igual a 4 dividido por 2. Eu tenho que x é igual a 2. Pronto. Achei o primeiro valor. A outra eu tenho 2x é igual a menos 3. Passa para lá mais 1.
Eu tenho que 2x é igual, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. 3 menos 1 dá 2. Eu tenho que x é igual a menos 2 dividido por 2. Eu tenho que x é igual a menos 1. Pronto. Eu tenho que a solução ou é? Opa. Ou é menos 1 ou é 2. Entendeu, Everton Borges? Fácil, né, Everton? Deu certo aí, não foi? Beleza, né? Lembre-se, sempre é assim. Quem está dentro do parênteses é igual quem está no segundo membro. Beleza é a mulher do Wellington, né? Do pastor Wellington, né? Não podemos falar muito isso, não. Beleza, a mulher do pastor Wellington. Mas ele pode não gostar. Né? Vamos lá. A outra aqui, ó. Essa daqui, ó. O que está dentro do parênteses, ó. Y menos 3 é igual à raiz quadrada desse rapaz aqui. Quem é a raiz quadrada de 36? Não é 6. Pronto, é igual a 6. Ou y menos 3 é igual a menos 6. Resolvendo aqui, eu tenho que y vai ser igual a 6. Passa para lá mais 3. Eu tenho que y vai ser igual a 6 mais 3, que é quem? 9. Aí eu tenho aqui que y é igual a menos 6. Passa para lá mais 3. Eu tenho que y é igual a menos, né? Sinal do maior. 6 menos 3 dá 3. Então, ou y é igual a menos 3, ou y é igual a 9. Não é isso? Everton Borges, Pinto de Oliveira. E a última, né? A última bicha aqui, a última, né? Está aqui, ó. O que está dentro do parênteses, 7a menos 2, é igual a raiz quadrada desse rapaz. Quem é a raiz quadrada de 0? É 0. Como é 0, eu só boto 0. Não vou botar 0 e menos 0, porque não existe menos 0. 0 é 0. Acabou essa conversa. Nem é positivo, nem é negativo. É 0. Pronto. Acabou essa conversa. Aí, continuando aqui, eu vou ter 7a igual a, passa para lá 2. Aí a é igual a 2 dividido por 7. E que não dá para dividir, fica desse jeito. E nem dá para simplificar. Certo? Beleza, Eva? Então, resolvendo essas equações, se resolve assim. Desse jeitinho, bonitinho, sabidinho. Entendeu aí? Fácil, né? Fácil demais. Não é difícil. Difícil é limpar algo com margarina. É difícil, mas vamos para frente. Vamos? Então, pronto. Essa é a parte em que nós falamos aqui, né, pessoal, de equações. Parte de equações. A gente falou de equações, como resolver uma equação. Aí vimos até a equaçãozinha de segundo grau desse tipo, né? Que letra no primeiro membro, até essas equações a gente viu. Né, pessoal? Aí vamos lá. Vamos prestando atenção. Resolver uma equação. É importante, né? Saber resolver uma equação. Vocês viram que, mesmo a equação sendo do segundo grau, para a gente resolver, a gente usa coisas que a gente aprendeu. Que coisas são essas, Lázaro? Eu tenho uma equação que a letra fica no primeiro membro, quem não é letra vai para o segundo membro. Não é assim? Quem está multiplicando, passa dividindo. Quem está dividindo, passa multiplicando. Quem está somando, passa subtraindo. Quem está subtraindo, passa somando. Isso a gente viu. Saiu de um membro para outro da equação, saiu de um lado da equação para outro, ou do primeiro para o segundo, ou do segundo para o primeiro, mudou de lado, muda também a operação, né? Deixa de fazer uma coisa, deixa de por exemplo, se estiver somando, deixa de somar e passa a subtrair. Se estiver multiplicando, deixa de multiplicar e passa a dividir. A gente aprendeu isso, foi aqui? Certo. Por que isso é importante, Lázaro? Porque os próximos assuntos que nós vamos trabalhar, aqui agora, certo, pessoal? Depende muito de equação. Certo? Os próximos assuntos. Então, vamos aprender aqui uma coisa, na continuação aqui para você. Lá na página 92. Tem assim escrito, ó, proporcionalidade. Certo? Proporcionalidade. O que é isso? O que é proporcionalidade? Nós vamos precisar saber a equação para resolver isso aqui. Mas antes, para a gente chegar aqui na proporcionalidade, eu vou falar para vocês algumas coisas para a gente
Eu falei no ano passado, mas vou falar de novo agora, para vocês, para a gente revisar. Vocês lembram o que é uma razão? Pessoal? Você lembra dessa palavra do ano passado? Uma ração? Você se lembra disso aqui, olha? Razão. Vamos botar aqui para você. Razão. Pronto. Vocês sabem o que é isso? Eu nem lembro mais o que é. Tô lembrado, não. Lázaro é quando dois meninos estão brigando, aí um diz assim, eu tenho razão. Não, vou ter razão, sou eu. Que tenho razão. Não. Vamos lá. Razão. Né? Dois meninos brigando, dois meninos buchudos brigando lá. Eu tenho razão, não, quem tem razão sou eu. Não, quem tem razão é... Não. Razão em matemática, razão em matemática. Palavra em matemática, certo? Palavra usada em matemática, razão. Razão significa o quociente entre duas grandezas. Ou seja, a divisão entre duas grandezas. Aí apareceu outra palavra aqui. Grandeza. Né? Grandeza. O que é razão? O quociente entre duas grandezas. A divisão entre duas grandezas. E o que é grandeza? Aí eu não sei, lá, também. Grandeza, lá, deve ser uma coisa muito grande. Né? Grandeza, muito grande, uma coisa grande. O rio Amazonas é uma grandeza medonha. O mar é uma grandeza medonha, o oceano. Não é isso não, pessoal. Em matemática, grandeza em matemática. Vamos aprender. O que é razão? O quociente entre duas grandezas. Por exemplo, vamos supor que tem duas grandezas. Aí eu pego a grandeza A e divido pela grandeza B. Isso aqui é uma razão. Eu tenho a grandeza A dividido pela grandeza B. Mas o que é grandeza? Preste atenção. Em matemática, grandeza, a palavra grandeza, é tudo que você pode medir. Tudo que eu posso medir é uma grandeza. Por exemplo, caiu minha bicha da mesa digital aqui, minha caneta. Olha, vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 2 sétimos anos, entendeu? Eu tenho sétimo A. Não, mas aqui nós não estamos no sétimo, nós estamos no oitavo, né? Eu tenho oitavo A, oitavo ano A, e oitavo ano B. Pronto. Vamos supor que no oitavo ano A, que eu não sei, vamos supor que tenha 25 alunos. No oitavo B tenha 28. Vamos supor. Eu não sei quantos alunos tem. 25 e 28. A quantidade de alunos é uma grandeza. Eu não posso medir, eu não posso dizer quantos alunos tem. Tem 25, tem 28, tem 30, tem 50, eu não posso dizer. Tudo que eu posso medir. Tudo eu posso medir é uma grandeza. Comprimento das coisas é uma grandeza, quantidade de qualquer coisa é uma grandeza, área de qualquer coisa é uma grandeza, velocidade é uma grandeza, tempo é uma grandeza. Tudo que eu posso medir é uma grandeza. Não é isso? Aí eu digo assim, tudo que eu posso medir é grandeza, razão é o quociente entre duas grandezas. Por exemplo, se eu digo assim, qual é a razão? Olha só a palavra que eu vou perguntar agora. Qual é a razão entre o número de alunos do oitavo A e o número de alunos do oitavo B? Preste bem atenção na ordem. Qual é a razão entre o número de alunos do oitavo A e o número de alunos do oitavo B? Então, a razão seria 25 sobre 28. Por que, Lázaro? É entre o número de alunos do oitavo A e o número de alunos do oitavo B. Está aqui a razão. Aí, se eu dissesse assim, qual é a razão entre o número de alunos do oitavo B e o número de alunos do oitavo A? Aí seria assim. Eu disse primeiro. Quem eu disse primeiro? Fica em cima. Razão. Razão é o quociente entre duas grandezas. Aprenderam isso? Razão é o quociente entre duas grandezas. Em matemática, pessoal, as grandezas, certo? As grandezas, elas são ou diretamente proporcionais, olha aqui, olha, aqui escrita, grandezas diretamente proporcionais ou grandezas
inversamente proporcionais. E tem grandezas que não são proporcionais, não tem, nem é direta, nem é inversa. Vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo para você. Para vocês verem as grandezas. As grandezas elas são diretamente ou inversamente. Por exemplo, eu vou fazer um bolo. Um bolo lá. Aí eu digo assim, eu vou fazer um bolo, eu preciso de 3 xícaras de farinha. 3 xícaras. Fazer um bolo. Um bolo. Se eu for fazer 2 bolos, olha, um bolo. Se eu for fazer 2 bolos, eu preciso de quantas xícaras? De 6 xícaras. Se eu for fazer 3 bolos, eu preciso de 9 xícaras. Se eu for fazer 10 bolos, 10, vou fazer 10 agora. Eu preciso de quantas xícaras de farinha? De 30 xícaras. Olha o que foi acontecendo. Olha, quando eu tinha uma coisa, eu precisava de um valor pequeno. Quando eu fui fazer 2 coisas, o valor foi aumentando. Não foi assim, ó? E aumentando proporcionalmente, não é assim, ó? Por isso que são grandezas, proporcionalidade. Olha, um bolo, 3 xícaras. 2, 3, 6. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 10 vezes 3, 30. Essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Por que diretamente proporcionais? Vamos aprender isso. Diretamente proporcionais por quê? Porque quando eu aumento a grandeza, número de bolos, vou aumentando aqui, ó, número de bolos. Número de bolos vão aumentando. Número de bolos vão aumentando. Quando eu aumento, são 2 grandezas, né? Aqui, ó. Número de bolos, xícaras de farinha. Grandeza. Lembre, grandeza é tudo que eu posso medir. Aumentei o número de bolos, eu aumento também o número de xícaras de farinha. É ou não é? Então, 2 grandezas são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Quando eu aumento uma, a outra também aumenta na mesma proporção. Entendeu aí? Eu aumento a outra na mesma proporção. Ou seja, se eu fosse fazer 50 bolos, aí eu teria 50 bolos, eu teria 50 vezes 3, que daria quanto? 150 xícaras de farinha. Aprendeu aí como é o negócio? É proporcional. Se Lázaro disser, não, Lázaro, eu vou fazer 50 bolos, eu vou botar só 100 xícaras. Não vai prestar. Por que não vai prestar? Porque não está na proporção aqui, que a proporção diz que um bolo são 3. Um bolo são 3 xícaras. Então, eu tenho que preparar para um bolo para saber quanto eu vou precisar para 50 bolos. Porque o cara lá, por exemplo, vai trabalhar lá numa padaria, ele não vai fazer um bolo, a massa de um bolo, a massa de um bolo, tudo separado. Não. Ele vai misturar numa grande coisa lá a massa de vários bolos. Então, ele tem que saber a receita de um. Ele só precisa saber a receita de um. Ele sabendo a receita de um, ele pode fazer quantos ele quiser. Por quê, Lázaro? Ora, se eu vou fazer um bolo, eu sei disso aqui, eu vou colocando as proporções no mesmo total. Se eu vou fazer 2, eu vou botar 6. Se eu vou mexer a mesma massa do mesmo jeito. Eu não vou fazer a massa de um bolo, aí depois mexer de novo, fazer a massa de outro. Aí o cara morria de trabalhar e perdia tempo, não é assim? Então, preste atenção. Grandezas diretamente proporcionais são grandezas em que, aumentando-se uma das grandezas, a outra grandeza também aumenta. Quais foram as grandezas que nós falamos aqui? Ó? Grandeza, número de bolos, quantidade de bolos, e grandezas, quantidade de xícaras de farinha. Um bolo, 3 xícaras. 50 bolos, 150 xícaras. Aumentando a quantidade de bolo, aumenta também a quantidade de farinha. Não é assim? Já existem grandezas, pessoal, grandezas que não são diretamente proporcionais. Não são diretamente proporcionais. São inversamente proporcionais. Por exemplo, eu vou daqui para Mossoró, vamos supor. Há uma viagem daqui para Mossoró, certo? A velocidade de 80 km por hora. Velocidade. 80 km, pera. 8 não, que eu não chegava em Mossoró, não. 80 km por hora.
Aí, vamos supor, fui com 80 km por hora daqui para Mossoró, demorei 1 hora para chegar em Mossoró. Aí eu peguei, não, eu preciso chegar em Mossoró mais rápido. Peguei meu carro, fui a 160 km por hora. Presta atenção. O que aconteceu? Eu cheguei mais rápido ou demorei mais? Eu demorei 1 hora ou demorei menos de 1 hora para chegar em Mossoró? Meia hora, sim. Ah, pronto, eu demorei o quê? 0,5 horas. Olha só o que aconteceu, olha. Quando eu aumentei a velocidade, a grandeza velocidade, o que aconteceu com a grandeza tempo? Ela aumentou? Aumentou a grandeza tempo? Não, né? Foi ao contrário. Ela diminuiu. Não foi, não? Olha, eu estava a uma velocidade de 80 km por hora. Gastei 1 hora daqui para Mossoró. Só 80 km. Só na maresia lá. Cheguei, demorei 1 hora. Aí, Everton falou certo. Depende. Se você chegou vivo, em meia hora. Mas aí eu aumentei a velocidade e fui a 160, que eu queria chegar ligeiro, porque eu precisava chegar com urgência em Mossoró. O que eu fiz? Aumentei a velocidade para 160 km. O que foi que aconteceu? Cheguei em meia hora. Está vendo aí como é interessante? Aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Quando se aumenta uma grandeza e a outra diminui, as grandezas são inversamente proporcionais. Citar aqui outro exemplo. Eu estou construindo uma casa. Eu vou construir uma casa. Eu contratei 2 pedreiros. Pronto. 2 pedreiros. Pronto. Eles demoraram, vão demorar, disse que demora para construir essa casa 20 dias. Eles dizem que dá em 20 dias, eles constroem a casa. Só que eu quero essa casa ligeira, porque eu quero vender essa casa para... Eu fui e botei 4 pedreiros. Bora. Para trabalhar nessa casa. Vocês acham que esses 4 pedreiros vão demorar 20 dias para fazer essa casa? Com certeza vão demorar quantos dias? 10 dias. 10. Não é assim? Olha só que coisa interessante. Aumentei o número de pedreiros, diminui o número de dias. Não é não? Outro exemplo. Eu tenho aqui uma ração para dar comer uns cachorros que eu tenho aqui em casa. Eu tenho 20 quilos de rações. 20 quilos. Certo? Como eu tenho 4 cachorros, dá para 4 cachorros. 4 cachorros. 4. Comer 10 dias, por exemplo. Mas aí, eu fui, com menos 20 quilos de rações, que eu tenho 20 quilos, menos 20 quilos de cachorro, de rações. Eu aumentei, eu comprei mais 4 cachorros, agora eu tenho 8 cachorros. Deixa eu perguntar aqui. 8 cachorros comendo essa ração. Menos 20 quilos que eu tenho. Vai demorar, demorar mais dias ou menos dias? Menos dia. Demora menos dias. Né? 8 cachorros deve dar só para 5 dias. Daqui a 5 dias eu vou ter que comprar ração. O que foi que aconteceu? Aumentei o número de cachorro, né? Aumentei o número de cachorro, diminui o número de dias. Então, quando acontece isso, as grandezas são inversamente proporcionais. Vamos só aprender isso. Grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. Certo? Quando eu tenho 2 razões iguais, 2 razões, preste atenção. Por exemplo, a razão A sobre B, que eu não sei quem é. Eu digo que ela é igual à razão B, C sobre D. Certo, pessoal? Bom, são 2 razões. 2 razões. Se essas razões são iguais, a igualdade entre 2 razões, forma uma proporção, certo? A igualdade entre 2 razões forma uma proporção. Por exemplo, eu digo que 2/3 é igual a 4/6. É ou não é? 2/3 não é igual a 4/6, não? Vocês vão já entender. Por quê? Nas proporções, certo? Nas proporções, existe uma coisa chamada PFP, que é a propriedade. Preste atenção, o que é
uma proporção, é uma igualdade aqui, igualdade entre duas razões. Vamos supor, número de alunos de uma sala e número de alunos de outra, número de alunos de uma sala, igualdade. Eu estou dizendo que essas duas razões são iguais. Estou afirmando que elas são iguais. Se elas são iguais, elas têm que obedecer a essa propriedade fundamental das proporções. O que diz a propriedade fundamental das proporções? Ela diz que numa proporção, ó, presta atenção, ó, esse rapaz aqui e esse rapaz aqui são chamados de extremos da proporção, certo? Extremos. Esse rapaz e esse rapaz. Esse rapaz e esse rapaz aqui são chamados de meios. Extremos e meios. Por exemplo, extremos, o 2 e o 6 são os extremos, os meios, o 3 e o 4. Porque antigamente as proporções eram feitas assim. Qual Ó. o nome dos outros? Espera aí que eu digo já. Extremos e meios. Deixa eu dizer aqui para vocês, porque antigamente as proporções eram feitas assim, ó. Certo? Preste atenção como era que elas eram feitas, ó. Ao invés de ser uma fração, era assim, ó. 2 dividido por 3, 4 dividido por 6. Aí esses rapazes ficam nas extremidades. Eles são chamados de extremos. Não é assim? Esses dois aqui ficam aonde? Ficam no meio. Então, eles são chamados de quê? De meios. Vai, lógico, né? Entendeu aí esse negocinho aí? Meios, extremos, pronto. Na proporção, na propriedade fundamental das proporções, diz o quê? Diz que o produto dos meios é exatamente igual ao produto dos extremos. Olha só que coisa interessante. Produto dos meios, ou seja, B vezes C. Produto é multiplicação, viu? Esse rapaz vezes esse é igual a esse vezes esse. É assim, ó. Em cruz, assim, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. É verdade, né? Ó? Você multiplicar, ó. 2 vezes 6 é exatamente igual a 3 vezes 4. É ou não é? Não é verdade, não? Olha. 2 vezes 6, quanto é? 12. 3 vezes 4 é quanto? 12. Entendeu aí? Então, preste atenção. Nós aprendemos aqui algumas coisas que é importante. Bem importante mesmo. Por que é importante, pessoal? Porque nós vamos precisar disso nas próximas aulas. Entendeu aí, ó? O que é que nós aprendemos agora aqui? Aprendemos, ó, hoje, para a gente aprender isso, aprendemos que razão é o quociente, ou seja, a divisão, né? Aqui, ó, a divisão entre duas razões, entre duas grandezas. Que duas razões? A divisão entre duas grandezas. Isso é uma razão, isso é outra razão. Ah, como é que lê, Lázaro? Isso assim, diz assim, 2 está para 3, aqui 4 está para 6. Entendeu? Lê assim, razão. 2 está para 3, 4 está para 6. Aqui, 2 está para 3. Aí, quando tem esse sinalzinho de igualdade, diz assim, 2 está para 3, assim como 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Entendeu como é que lê? Pronto, vamos lá, vamos ver. Aprendemos o que é uma razão, que é o quociente entre duas grandezas. Aprendemos que as grandezas é tudo aquilo que pode ser medido. Qualquer coisa que eu possa medir é uma grandeza. Qualquer coisa. Eu posso medir grandeza. Ótimo. Beleza, é uma grandeza. Vimos que as grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Não é assim? Como assim, Lázaro? Se eu aumentar uma grandeza, a outra aumentar também na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais. Se eu aumentar uma grandeza e a outra diminuir, elas são inversamente. Ou vice-versa. Se eu diminuir uma grandeza e a outra aumentar, são inversamente. Se eu diminuir uma grandeza e a outra também diminuir, elas são diretamente proporcionais. Certo? Vimos que quando eu tiver uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção. O que é uma proporção? Uma igualdade entre duas razões. Vimos que numa proporção, esses rapazes, né, que ficam nos extremos, né, olha, o primeiro e o último são os extremos. Os outros dois são os meios, porque fica no meio, né? E tem a propriedade fundamental das proporções, que diz que, em qualquer proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vocês foquem muito nisso, porque os próximos assuntos dependem disso. Certo?
Como a aula já está terminando hoje aqui, nossa aula hoje é só isso, vocês hoje não têm atividade, certo? Na próxima aula, nós vamos continuar aqui, de onde nós paramos, página 92. Na página 92 é onde nós vamos continuar aqui, certo, pessoal? Continuar tudo isso aqui, vamos aprender muita coisa importante. Chegou a hora de vocês saberem como a matemática é bonita, como tem coisa interessante na matemática. Como, por exemplo, resolver um problema desse aqui. Ó, o problema aqui diz assim, ó, com 5 quilos de farinha de trigo, Noemi faz 75 pães. Quantos pães ela fará com 7 quilos? Aí nós vamos aprender. Nós vamos usar o quê? Vamos usar razão, vamos usar proporção e vamos usar a propriedade fundamental das proporções. Beleza? Então, é a próxima aula que vai ser que nós vamos começar a falar de regra de 3. Regra de 3, chamada de regra de 3. Aí vai ter regra de 3 simples, regra de 3 compostas, e a gente vai aprender aqui devagarinho, com muita paciência, sem pressa, nós não temos pressa, nós não somos apressados, vamos devagarinho, que é para aprender. Por que, Lázaro? Eu estava dando uma aula lá para os alunos do terceiro ano,